Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Vinícius Nascimento e a nossa aula de ciências hoje vai para os 6º anos. Vamos lá? Nossa aula de hoje vai ser sobre o sistema respiratório. Nós vamos falar sobre as funções, os processos que acontecem no sistema respiratório. Para começar, a gente precisa relembrar mais uma vez que o nosso corpo não é uma coisa só. Não tem somente um funcionamento, não tem somente uma regra. Ele é composto de diversos órgãos que estão organizados em diversos sistemas e todos eles juntos vão trabalhar para a manutenção do equilíbrio interno do nosso corpo, ou seja, para a nossa sobrevivência. Cada sistema vai executar a sua função específica, mas todos juntos trabalhando para a manutenção do nosso organismo. Dentre essas funções aí, qual é a função do sistema respiratório especificamente? Vamos pensar. A função básica do sistema respiratório é realizar as trocas gasosas, ou seja, fazer com que o corpo absorva oxigênio e libere gás carbônico. Vamos lembrar um pouquinho que isso daí é a respiração sistêmica, né? É quando o nosso corpo absorve oxigênio e libera gás carbônico, mas existe a respiração celular, que não é realizada só pelo nosso sistema respiratório, mas por todas as células do nosso organismo. São diferentes, não é somente a troca de gases. É um conjunto de reações que iria acontecer na respiração celular em todas as células. Outra função do sistema respiratório é manter o equilíbrio ácido-base no nosso organismo. Isso porque a quantidade de gás carbônico que está no nosso organismo, que vai sendo produzido pelas células, aumenta a acidez e a liberação desse gás carbônico pelo nosso sistema respiratório vai ajudar a diminuir essa acidez que é provocada pelo gás carbônico. E uma outra função muito importante é a fonação, ou seja, a produção da voz. É através do nosso sistema respiratório que a gente fala, que a gente emite os sons necessários para a nossa comunicação. Mas vamos falar então agora dos órgãos do sistema respiratório. Por onde começa? Vamos começar pelas fossas nasais, que é esse espaço que há por dentro do nosso nariz, iniciando com a abertura do nosso nariz, o espaço por onde entra o ar. A função básica dessas fossas nasais é de filtrar, aquecer e umedecer o ar. Ou seja, quando o ar passa pelas fossas nasais, ele vai ser filtrado, as suas impurezas vão ser retidas, principalmente utilizando dos pelos e do muco, que vão reter as impurezas do ar, mas também vai aquecer e umedecer, para que esse ar não chegue dentro do nosso sistema respiratório seco, frio ou sujo e não haja esse prejuízo. É importante a gente saber que o ar não pode entrar somente pelo nariz, ele também pode entrar pela nossa boca. Mas como na nossa boca não tem os pelos e os mucos que são necessários para filtrar o ar, pode haver um determinado prejuízo. A gente não tem a garantia de que esse ar vai entrar nos nossos pulmões, no nosso sistema respiratório, limpo das impurezas, como ele estaria passando por essas estruturas nas nossas fossas nasais. Mas a boca é uma alternativa, inclusive quando as fossas nasais estão obstruídas. A gente pode utilizar a boca para o ar entrar no sistema respiratório. Em seguida, depois que o ar passa pelas fossas nasais, ele passa pela faringe, que é o que a gente chama de garganta. Se a gente lembrar, a faringe também estava presente no sistema digestório, porque a faringe ela tem justamente essa função de selecionar o que está entrando no nosso organismo. Se for alimento, manda para o sistema digestório, se for ar, manda para o sistema respiratório. Então, na faringe vai acontecer justamente a passagem do ar inalado e também do alimento, quando é o caso do sistema digestório. Depois, o ar passa pela laringe, que é essa estrutura que a gente pode ver no nosso... que é uma estrutura revestida por cartilagens que a gente pode sentir quando a gente toca no nosso pescoço. Tem uma estrutura mais dura, essas cartilagens que estão por volta da nossa laringe, que inclusive nos homens ela é normalmente maior, porque as cartilagens são estimuladas pela testosterona, né, por um hormônio masculino, e quanto mais hormônio, mais cresce essas cartilagens, e a tendência também é que a voz fique mais grave, justamente, porque além da passagem do ar, a função principal da laringe é a fonação. É na laringe que vão ficar as cordas vocais, onde vai ser produzida a nossa voz. Então, quanto mais larga é a laringe, mais grave, mais grossa é a voz.
Em seguida, o ar, depois de passar pela laringe, ele vai passar pela traqueia e brônquios. A traqueia é um tubo feito de vários anéis de cartilagem que vão manter essa traqueia aberta para a passagem do ar quando a gente respira. Essa traqueia se bifurca, se ramifica em estruturas chamadas de brônquios. Um brônquio vai entrar em cada lado, em cada pulmão. E esses brônquios continuam se ramificando em estruturas menores, em estruturas mais numerosas e assim vão penetrando pelo nosso pulmão. Até chegar, inclusive, numa parte onde ele está bem fininho, onde ele não tem mais cartilagem e ele recebe até o nome de bronquíolo, como se fossem brônquios pequenos. Então, a traqueia e os brônquios vão ser responsáveis pela passagem do ar até os pulmões. E dentro deles a gente também vai encontrar pelos e muco, que vão ter essa função também de fazer a limpeza. Na verdade, dentro da traqueia dos brônquios, os pelos eles ficam vibrando continuamente, formando uma corrente de muco que vai sempre para cima, porque está levando embora toda aquela sujeira que entrou nos pulmões e leva essa sujeira, esse muco, para a nossa garganta, onde a gente vai engolir e qualquer substância vai ser destruída no nosso sistema digestório. Na pontinha de cada bronquíolo, aquelas estruturas finais, a gente vai ter estruturas em forma de bolinhas, como se fossem várias bolinhas, como um cacho de uva, e cada bolinha dessa vai receber o nome de alvéolo pulmonar. A função básica do alvéolo pulmonar é realizar a hematose, ou seja, justamente a troca gasosa. É através do alvéolo que o oxigênio vai passar do ar para o sangue e o gás carbônico vai passar do sangue para o ar. Os alvéolos possuem uma parede bem fininha, eles estão envolvidos por vários vasos sanguíneos, por onde vai estar passando o sangue, que normalmente vai estar cheio de gás carbônico. E esse excesso de gás carbônico do sangue vai passar para os alvéolos e assim vai para o ar, enquanto o oxigênio, que tem maior quantidade nos alvéolos, vai passar para o nosso sangue. Esse processo de troca de gases entre o ar e o sangue recebe justamente o nome de hematose. Por fim, a gente pode falar em órgãos muito importantes que são os pulmões, Os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos, todos eles fazem parte dos pulmões. Eles são essas estruturas em forma de 2 que vão ser responsáveis principalmente pelos nossos movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. Então, os pulmões vão promover as trocas gasosas pelo movimento. Quando os pulmões se inflam, quando puxa o ar para dentro, é o que a gente chama de inspiração. Quando os pulmões pressionam o ar para fora, é o que a gente chama de expiração. Um músculo que vai atuar, que é muito importante na respiração, é o diafragma, justamente esse músculo que está aí abaixo do pulmão. Quando o diafragma se contrai, ele puxa o pulmão para baixo, aumenta o tamanho do pulmão e assim puxa o ar para dentro. Quando o diafragma relaxa, ele faz com que o pulmão volte à sua posição normal, empurrando o ar para fora, e isso é o que a gente chama de expiração. Ok? Então, sabendo de tudo isso que a gente falou sobre o sistema respiratório, eu quero que vocês me digam aí, olha, qual é a diferença entre a respiração celular e a respiração sistêmica? A gente já falou sobre as duas, certo? Então vai ficar tranquilo para vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e bons estudos. Até a próxima aula.